agradecer a Deus e para lembrar do sacrifício dele na cruz do Calvário. E hoje eu queria falar sobre coisas de louco. Eu acho que nós, como cristãos, recorrentemente temos que voltar às bases. Sabe quando você... Back to the basics. Ó, que chique, hein? Falando em inglês. É um termo que o americano usa. De tempos em tempos você tem que voltar na base. Você tem que se reunir, setar, lembrar dos compromissos, lembrar dos propósitos, lembrar do que a gente acredita. E hoje eu quero ministrar uma palavra simples. Ela é simples sim, mas não é nada fácil. Então vamos voltar à base mesmo, porque esse sempre foi um dos lemas do MAP. Simples sim, fácil não. E eu queria falar sobre coisas de louco. O texto base dessa mensagem está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 18, onde ele diz o seguinte: pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu queria falar sobre fé hoje. Eu queria falar sobre uma fé louca, sobre uma fé que resume o Evangelho de Cristo. E o Espírito Santo de Deus tem tocado no meu coração nesse sentido, porque eu rodo muito, cara, eu ando muito, eu falo com muita gente. Deus tem me dado essa bênção de conhecer muita gente, de falar com muita gente, de conhecer lugares. O meu trabalho tem me propiciado isso. Eu tenho que estudar coisas, tocar pessoas, incentivar, entender por que as pessoas fazem as coisas, por que elas não fazem, motivações, anseios, ambições, medos. E eu louvo a Deus por isso, porque Deus me faz beber de fontes. Se eu for contar para vocês os fóruns tão diferentes que eu participo, eu estou hoje, por exemplo, numa igreja ministrando a palavra de Deus, de repente eu estou num fórum falando de tecnologia, no outro falando do futuro do trabalho, mas tudo tem a ver com gente. E quando eu vou para a nossa essência, a essência do cristianismo, ultimamente eu tenho ficado preocupado. E preocupado porque o Evangelho de Deus, ele se lê e se entende nas entrelinhas. É nas entrelinhas do coração, ou naquele barulho que eu falei domingo passado, aquele barulho do Espírito Santo de longe, te falando, da brincadeira do esconde-esconde, você ouve aquele... É ali que o Evangelho de Deus resiste. É ali que o Evangelho de Cristo toma forma na nossa vida. E eu vejo que tem vários barulhos que estão apagando esse barulho simples da essência do Evangelho, que é loucura. Então eu queria falar de algumas loucuras que aos poucos têm, na minha visão, do outro lado produzido vergonha em algumas pessoas. Por incrível que pareça, tem pessoas que começam a ficar envergonhadas com o Evangelho e começam a achar formas de aplacar sua vergonha. Então eu quero falar sobre algumas loucuras. Primeira loucura, você vai falar assim: Deildo, isso aí é muito simples. Mas é simples, mas não é fácil. Primeira loucura, acreditar que Deus existe. Não, essa é a básica. Eu vou começar pela bem básica. A palavra de Deus em Hebreus 11:6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa acreditar que ele existe. Ponto básico do cristianismo: acreditar na existência divina, acreditar que Deus existe. Você fala assim: Deildo, não é possível você estar falando isso. Cara, é possível. Porque hoje tem uma certa vergonha enrustida em algumas pessoas. Tem pessoas que estão buscando a comprovação racional da existência de Deus. Eu vejo que a galera fica alucinada quando tem umas descobertas arqueológicas. Descobriram em algum lugar deve estar a Arca de Noé. Foi descoberto os pergaminhos, não sei o que. Porque a galera tem uma sede de uma explicação racional de que Deus exista. Há uma sede pelo sobrenatural aparecendo e os anjos e as coisas acontecendo e tal, e moveres para falar assim: olha, Deus existe.
Aí eu fico me lembrando quase do Padre Quevedo. Isso não existe, isso não é. Porque a galera fica imaginando que na força do pensamento as coisas vão se mover e tal. Cara, tem cristão pra mim que ele é meio assim, tipo ufólogo, tá ligado? Que ele tem que ter foto do UFO para provar que os ETs existem. Tem uma galera entrando numa vibe de uma vergonha enrustida, cara, de querer descobrir Deus, tecnologicamente, cientificamente. Mas nós somos os loucos que acreditamos em coisas que a gente não vê. A ciência vai crescer cada vez mais, vai evoluir. O método científico não considera Deus, porque Deus não é provado em laboratório. Deus não tem lógica de tese, antítese e prova e tubo de ensaio. Porque a ciência se comprova quando você, inúmeras vezes, repete um processo e vê que ele existe de verdade. A prova científica é, vamos testar um medicamento novo. Ele tem que ser testado milhares e milhares de vezes até que o cientista diz, parece que achamos a cura. Para que Deus fosse provado cientificamente, nós teríamos que ter uma recorrência infinita de coisas racionais acontecendo para que alguém dissesse, Deus existe. Deus não se explica, nós cantamos isso, ninguém explica Deus, Deus não se prova. Se você veio na igreja tentando descobrir racionalmente que Deus existe, você está perdendo o seu tempo. A existência divina não está no nosso plano. Deus é maior que tudo isso. Deus não está submisso a tempo, espaço e muito menos a nossa louca imaginação ou uma coisa que a gente pode achar que entende. Mas tem uma certa vergonhinha de algumas pessoas de falar assim, como é que você pode acreditar nisso? Daí você tenta explicar cientificamente. Aí você tenta dar comprovação científica para você não passar vergonha. Porque acreditar em Deus começa a ser uma vergonha. Acreditar que Deus se fez carne, então Jesus habitou, vergonha pior ainda. Acreditar que uma jovem adolescente foi visitada pelo Espírito Santo e engravidou sem ter relação sexual. Aí você ficou mais louco ainda. É verdade, essa é a nossa loucura. Essa é a loucura do cristão. Quer ver outra loucura? Não tolerar o pecado, mas amar o pecador. Tem uma vergonhinha enrustida no meio cristão hoje, que é uma vergonhinha de aceitar o pecado também, a propósito de não poder falar as coisas. E se tem uma coisa que Deus ama e recebe é o pecador, mas Deus não tolera o pecado. Nenhum pecado, nem o meu, nem o teu, nem de ninguém. Deus é santo, 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 infinitamente santo. Essa santidade toda de Deus não tolera pecado e nunca vai tolerar. Agora tem uma vergonhinha enrustida de alguns cristãos hoje tentando defender causas a despeito de receber pecador. Pecador é bem-vindo aqui, pecado nunca vai ser. De novo, nem o meu, nem o teu. Jamais. Nós não vamos mudar discursos para que pecadores se sintam mais ou menos confortáveis. O conforto do pecador não está no pecado, o conforto do pecador está no amor de Deus. Os pecadores se sentiam bem ao redor de Jesus, incomodados com o que faziam, mas se sentiam amados e amparados perante Jesus. Nós não precisamos ter vergonha de falar que Deus não tolera pecado. Qual pecado? Qualquer um. Não tem graduação de pecado, pecadinho, pecadão. A gente falou isso a vida inteira, mas agora tem uma certa vergonhinha enrustida da gente tentar achar explicação para pecado. E olha que tem uns supostos filósofos, teólogos que acham explicação para provar que pode pecar. Qual pecado? Qualquer um. Qualquer um. Nós não podemos ser, nós temos que ser aqueles loucos que acreditam que Jesus perdoa pecados. Quais pecados? Todos. A palavra de Deus escrita em Lucas diz assim, por isso eu digo que aquele que tem muitos pecados perdoados, são aqueles que mais amam, mas aqueles a quem pouco são perdoados, pouco ama. Igreja não é um local de acusação,
é um local de acolhimento, mas é um local de pregação contra o pecado. Deus não tolera pecado, mas Deus ama pecador. Isso é uma loucura. Então a galera hoje está fazendo uns acochambramentozinhos. Quer ver outra loucura? Acreditar que o maior no reino de Deus é aquele que serve. Os saduceus e os fariseus, que hoje, esse mundo farisaico que a gente vive, acha explicação para endeusar pessoas. E é uma vergonha enrustida. É uma vergonha enrustida de ter que aceitar a simplicidade. Cria-se lógicas. Os saduceus reclamavam que os discípulos de Jesus comiam da maneira errada, andavam do jeito errado, se reuniam com pessoas erradas, falavam errado, perdoavam as pessoas errado, tudo era errado. Porque tinha uma explicação lógica para saduceus e fariseus para viver a vida nababesca que eles tinham. Os saduceus enfurnados nos meios romanos, vivendo vidas que não exemplificavam a pregação deles. Porque pregavam uma coisa para o povo e viviam outra totalmente diferente. Tem uma vergonha enrustida no meio do povo de Deus de dizer que o evangelho é para as pessoas simples. O evangelho de Jesus Cristo não combina com riqueza. O evangelho de Jesus Cristo não combina com pessoas que vivem ostentação. Era por isso que Jesus crescia e o evangelho se expandia no meio dos pobres. Porque só os pobres têm necessidade, ricos não têm necessidade. Então hoje tem uma vergonha enrustida em algumas pessoas e tentam achar explicações para que o evangelho seja um evangelho de ostentação, seja um evangelho de prosperidade, seja um evangelho do quanto Deus te dá, do carro que você dirige, da roupa que você veste. E é loucura hoje falar num mundo monetizado como o nosso, que a gente tem que viver de maneira simples. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: se vocês têm o que comer, têm o que beber, têm onde morar, têm o que vestir, tá beleza. Mas nós ficamos criando coisas, fórmulas mágicas para explicar de que Deus abençoa com riquezas as pessoas. Não sei que evangelho que esse mundo lê. Não sei que Bíblia está exposta. Porque eu vou repetir aqui, a única pessoa na Bíblia que prometeu reinos, glória, dinheiro, a troco de adoração foi Lúcifer. A lógica de que Deus recompensa com bênçãos materiais aqueles que o adoram é uma lógica demoníaca. Só que tem uma vergonha nas pessoas em dizer isso. As pessoas sentem vergonha de dizer. As pessoas sentem vergonha de pregar simplicidade. Por quê? Porque o mundo não prega isso. Então tem uma vergonhazinha enrustida. Aí a gente quer criar jeitos e formas. Daí a gente vai lá e tira foto. Ah, foi Deus que deu. Olha que aleluia, que bênção. Olha aqui e tal. Casa e tal. Isso é, cara, é uma vergonha enrustida. Uma vergonha que faz as pessoas reterem para elas ao invés de darem. Já falei aqui de novo e vou falar quantas vezes forem necessário. As maiores igrejas e as igrejas mais ricas do Brasil são aquelas que têm na sua membresia pobres. Porque é na pobreza e na simplicidade que as pessoas têm o coração aberto. É por isso que a gente prega tanto generosidade, que Deus, à medida que nos dê, Ele dê junto generosidade. Mas nós temos vergonha disso. Nós temos vergonha de ser contado entre as pessoas simples. Ninguém quer viver perto de pessoas simples. Nós queremos viver perto das pessoas influentes. Nós queremos sentar nos primeiros lugares. Nós queremos vagas. Porque é isso. A gente traduz isso em honra. Não, tem que dar honra. Cara, é uma manipulação do texto bíblico para curar nossa vergonha de ser simples. É uma manipulação do texto bíblico para curar o nosso orgulho e a nossa vaidade. E a gente tem vergonha. Loucura na Bíblia é entender que a nossa força reside na nossa fraqueza.
Porque a Bíblia fala isso, que nós dependemos de Deus, e a dependência de Deus é a base da nossa fé. Nós vivemos num mundo hoje que as pessoas têm vergonha de pedir ajuda. As pessoas têm vergonha de depender das pessoas. Olha o que acontece com o nosso Mestre Jesus, porque a palavra de Deus diz em João 19, 28, que Jesus está no madeiro. E a Bíblia diz o seguinte, que ele fala assim, mais tarde, sabendo que tudo estava concluído, Jesus tinha cumprido o objetivo dele aqui na terra. O que ele fala? Tenho sede. O Deus de toda a glória, o todo-poderoso Deus, a quem todo o poder foi dado no céu e na terra. Esse Deus que disse perante Pilatos, mal sabe você, porque se eu pedisse, o meu pai me mandaria legiões de anjos aqui, acabaria com essa farra. Esse Deus na cruz do Calvário pediu para que dessem água para ele. Deus, na cruz do Calvário, precisava que um mortal pegasse um copo de água e entregasse para ele. O que fizeram? Pegaram uma esponja, molharam no vinagre e entregaram para ele. Deus não teve vergonha de pedir ajuda, nós temos. Nós temos vergonha de comunicar com os irmãos aquilo que a gente tem dificuldade. Por quê? Porque tem uma vergonha enrustida em dizer para os outros que não deu certo. Tem uma vergonha enrustida em dizer para os outros que eu estou desempregado e estou precisando de ajuda. Tem uma vergonha enrustida de dizer que, cara, eu não consigo, você pode me ajudar? Eu estou com sede. É possível você me dar um pão? É possível você me trazer uma cesta básica? A gente não faz isso, por quê? Porque tem uma vergonha. Porque o outro lado já disse que passar necessidade não é coisa de Deus. E daí quem fala isso quer me dizer que Jesus não tinha uma necessidade. Ele disse, eu tenho sede. Vergonha enrustida. Há uma vergonha enrustida hoje na pregação simples do Evangelho. Nós queremos conferências. Nós queremos mergulhar no profundo da teologia. Nós queremos descobrir o que está escrito em cada palavra, na tradução em vários idiomas. Quando a palavra de Deus diz assim, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. A sabedoria do Evangelho mora em gente simples, em gente que compartilha a necessidade, em gente que leva esse mundo adiante, em gente que acorda segunda-feira e pega ônibus lotado, em gente que exerce o bem aos pequenininhos. Deus não mora lá, na sabedoria teológica. Deus mora no coração de gente humilde, pequena, que ajuda o cara do lado. Mas nós temos vergonha disso. Nós temos vergonha disso e nós começamos a criar títulos. E já falei aqui também. É uma titulação que não acaba mais. É apóstolo, pai apóstolo, super special, Power Ranger, sacerdote. Tem tudo, cara. Desdobramento agora é do quanto você conhece. É pós-doutor em divindade. Cara, eu não consigo lidar com um cara que é PhD em divindade. Acho que nem Deus consegue. Porque esse cara consegue esquadrinhar Deus. Se ele é PhD em divindade. Mas nós damos graças ao Senhor que ocultou coisas a sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Revelou aquelas pessoas que não sabem falar direito, que não se preparam tanto na hermenêutica, na homilética, mas que conseguem tocar a vida da pessoa quando precisa de uma palavra de ânimo e carinho. Quando consegue orar para quem precisa. Porque quem está precisando de oração não precisa de explicação teológica. Ela precisa de apoio espiritual. Mas nós temos vergonha disso. Nós temos vergonha de dizer que servimos a um Deus simples,
um evangelho simples e que frequentamos uma igreja simples. Vergonha. Tem uma vergonhinha enrustida. Nós temos uma vergonha, no final das contas, de quem Jesus é. E os nossos filhos talvez sejam afetados por isso. Eu não sei se eu sou muito encasquetado com as coisas, mas eu leio muito as entrelinhas. Porque eu acredito piamente no que a palavra de Deus diz, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Esses dias eu estava na rede social e vi um uma figurinha, uma ilustração, onde Jesus, tinha todos os super-heróis assim, Avengers, Marvel, sei lá o que, todos eles assim, sentadinhos e ouvindo Jesus falar, e Jesus falando assim, foi assim que eu salvei o mundo. E a galera, é isso. Cara, pra mim o que causa problema com o cristianismo é a torcida organizada de Jesus, cara. De boa. A torcida organizada de Jesus mela o evangelho. Mas não é certo isso, Adeus. Não é certo. Jesus não é super-herói, coisíssima nenhuma. Jesus não está em mesmo nível de Thor, Homem de Ferro, nada. Jesus é Deus encarnado. Jesus entregou a vida dele para redimir o mundo. Nós temos vergonha disso, então a gente tem que comparar Jesus com alguma coisa para explicar para os nossos filhos que gostam tanto de assistir os Avengers. Eu falo, João, vá, assista os Avengers, faz o que você quiser. Deus não é isso, Jesus não é isso. Jesus é o Cordeiro. Está fora disso aqui. Jesus não pertence à Marvel, à Disney. Se você tem vergonha do evangelho e precisa linkar ele com alguma coisa, tem algum problema com a sua vida. Se você precisa do Rei Leão para explicar para o teu filho coisas sobre o evangelho, tem um problema na sua vida. E eu não estou falando para você separar, nós falamos aqui várias vezes que essa dicotomia mata, não tem a ver que é do mundo, que é de... Não! Aproveite a vida, vá, assista os filmes, não ferindo a tua espiritualidade, curta, mas não rebaixe Jesus a esse mundo. Essa terra é estrado dos pés do nosso Deus. Nós precisamos voltar à essência, a acreditar em coisas loucas que nos causem vergonha. Porque tem uma vergonhazinha enrustida, nós temos que colocar Jesus dentro da cultura pop, para que a gente fique mais aceitável pelo mundo. Nós temos que causar vergonha. Nós temos que ser louco a ponto do cara falar assim, não boto mais fé em você. Porque é esse povo que se chama cristão. É esse povo que carrega na veia Jesus Cristo. Se nós precisamos usar a cultura pop para ser aceito por esse mundo, está errado. Ele se fez vergonha por nós. Jesus não precisou de nenhum subterfúgio, ele abriu mão de todos os subterfúgios. Ele foi ao madeiro e passou a maior vergonha que um Deus poderia passar. Não existe em nenhuma outra religião do mundo um Deus que passa vergonha. A não ser o nosso Deus que desce a cruz do Calvário. Aí você fala assim, ele foi assassinado? Não, e eu concordo com o André. Hoje não é um dia de tristeza. Porque Jesus não passou por nada que não tivesse escrito. Ele falou, eu entrego a minha vida. Vocês estão achando que estão me pegando, estão me prendendo, estão me assassinando. Sabe qual que é o problema? A galera que tem dozinha de Jesus. Eu fiquei com dozinha de Jesus. É a galera que chora no final do Avengers com a morte dos heróis. Daí ele chora por causa da morte de Jesus, fica com dozinha de Jesus. Não está no mesmo nível. Eu tenho um Deus que veio ao mundo e se fez vergonha por mim. E eu declaro hoje que eu vou ser vergonha por ele. Porque as coisas loucas,
aos olhos desse mundo, para nós é poder de Deus. Que a gente possa passar muita vergonha, em nome de Jesus, é o que eu desejo.